Cadê a música? Não tem música? Por favor, né? Não era. Mas tá tudo certo, você também é boa. Também gostei dessa. Rock and roll. Começar assim é bom o programa Bendita Hora, né? Ó. Tá vendo? Não é bom essa aí? Eu gosto. Pegar motona assim na estrada, hein? Pra quem tem tempo, né? É pra quem tem tempo. Não tenho tempo, tem que ficar andando aqui mesmo, aqui em São Paulo. Parado. Muito boa tarde pra você. Programa Bendita Hora só está começando aqui, ao vivo. Eu costumo dizer que é o melhor programa nesse horário em toda a televisão brasileira, aqui na Rede Vida Televisão. O melhor, porque traz assuntos bem atuais, de ponta, e com pessoas muito inteligentes aqui para dar as suas opiniões. Muito bem, gente, olha, antes de mais nada, vem junto com o Padre Marcos agora, nós vamos entregar tudo isso ao nosso Deus. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje a nossa igreja também, ela reza hoje a memória de São Gregório Magno, Papa, né? Foi um ótimo Papa, maravilhoso, deixou grandes ensinamentos para a gente. Muito bem, gente. Mas olha aqui, ó, hoje o padre está muito bem servido aqui nessa mesa, hein? Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar por ela, né? Meu lado direito. Ela que é radialista, produtora e comunicadora de primeira qualidade, disparada, uma das melhores da Rádio 9 de Julho. Tem a honra de ter aqui mais uma vez ela, Cícero do Padre, Patrícia Diniz. Tá, mas tem que cantar, né? Boa tarde, Padrezinho. Boa tarde, Patinha. Bem? Deus abençoe. Amém. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Eu Patinha. gosto muito de estar aqui com vocês. A Patinha, ela tem uma coisa, que é um slogan que fala assim, ela só começa a falar depois que o Bruce canta. Isso. Ela tem que ouvir a voz do Bruce. É isso. Se ela ouvir a voz do Bruce, ela fala, bom dia, pessoal. Exato. Ela é a energia dela. Ele é o me Bruce. deixa calma. Ele me acalma. Grande Patinha, grande. Gente, e também aqui, ó, é pela primeira vez, né, doutor? É a primeira vez. Aqui no meu programa, ele que é ginecologista e obstetra, doutor Paulo de Rocco. Prazer. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. A nós. Tamo juntos sempre. Tamo junto. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês. Meu lado esquerdo, seu direito, ele pela primeira vez no meu programa aqui, nesse horário aqui de terça-feira. Que ele vem sempre com o Padre Juarez, né? Dá licença. É chique, o homem é chique, hein? Ele que é médico da dor. Eu estava falando com ele aqui, é super inteligente. E já vou querer marcar uma consulta lá no consultório com ele lá. Doutor Leandro Miranda, doutor. Prazer, padre. Deus abençoe. Estar aqui com você, Que alegria ter aqui. Seja muito tão bem-vindo. bom quanto o padre Juarez, tenho certeza, melhor. Não. O padre Juarez é melhor, pode ter certeza. É muito querido. E ela, né, que ela é esposa dele, que eu amo tanto, aqui o nosso querido Antônio, mas ele não está aqui, é a esposa dele. Ela é doutora e psicóloga de psicologia clínica e psicopedagoga e terapeuta. Quer mais? Ela nada mais é do que a nossa querida Cristina Esteves. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, você é muito querida, tá? E mostra o esposão dela ali, ó, nosso querido Antônio Siqueira. Tem pra babão, hein? Falou da esposa? Esse sim, hein? Grande Antônio. Gente, olha, com essa mesa maravilhosa, vamos ao pensamento do dia. Dá uma olhada aqui, eu quero ver a opinião da mesa, hein? Se você acredita ser caro demais, você, viu? Investir em você, então imagina quanto custa ficar anos sem sair do lugar. Que legal. Olha, você acredita ser caro demais para investir em você? Eu penso assim, nós temos um valor, eu não vou querer falar bonito aqui, mas é um valor que ele não tem cálculos, como é que fala? É um valor incomensurável. Maravilha, é essa palavra que o Barba falou. Todo ser humano tem, só o fato de existir um ser humano, ele já tem um valor que o mundo não consegue explicar. Pena que no mundo dos negócios,
Dos negócios do mundo valorizam algumas coisas que esquece do melhor do ser humano, e todo mundo tem. Então, claro que todo mundo é muito caro, porque só o sangue de Cristo ser derramado pela vida de cada um da gente aqui, de nós, até os crentes e os não crentes, significa que você vale algo assim fora do comum. Agora, quanto custa ficar anos sem sair do lugar? Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre esse pensamento, gente. Eu acredito assim que nós somos a nossa casa, então é preciso você se cuidar, né? Tanto o corpo como da alma. E quando você não se cuida, quando você só procrastina, você vai perder muito tempo. E o tempo não é nosso. Pode ser que não estejamos aqui amanhã. Então, há necessidade de vencer, né? Os medos, a procrastinação e investir na gente mesmo. Por mais difícil que seja, o melhor investimento é em você. Você é a sua casa. Eu gostei muito dessa palavra que o tempo não é nosso. Não é nosso mesmo, Cristina? Não. Acho que o tempo é de Deus. E nós estamos aqui pelo tempo que Ele determinar. Mas esse tempo tem que ser muito bem aproveitado. Porque eu não sei quando ele acaba. Muito bem, muito bem. Vocês concordam, discordam? Tem mais alguma coisa a acrescentar, rapaziada, mocinha? Mocinha. Uma coisa que eu achei muito interessante ali, padre, que é essa parte do em você, né? Esse predicado. E eu acho que as pessoas hoje, né, a gente tem uma tendência a trocar a prioridade das coisas, né? Então, você vê que ali a frase é em você, né? E a gente quer colocar no outro, quer colocar no trabalho, quer colocar, e assim, no dinheiro. E claro que isso é importante, mas a ordem é em você, né? E aí acho que a coisa começa a degringolar quando você troca isso, né? Então é o que eu tenho dito assim para todos os pacientes que passam comigo. Cara, primeiro é você. Então você acorda, tem que ter um momento com Deus, ali que é se conectar com Ele. Depois cuida de você, cuida do teu corpo. Aí depois você vai fazer. Quando você inverte essa ordem, amigo, né? Aí começa a dar problema. Então é em você primeiro, né? É isso aí. E a gente acaba gastando o nosso tempo em tantas coisas e depois o corpo cobra. A mente cobra, a gente se cobra e aí vai virando aquela bola de neve na gente mesmo. Então, quando a gente passa, não é que uma coisa assim de a gente pensar na gente e falar assim, nossa, eu sou o centro do mundo. Não é isso que quer dizer, né? Quer dizer que a gente realmente tem que pensar na gente, dar essa prioridade. E muita gente tem falado isso e é a verdade. Quando a gente entra no avião, qual que é a primeira medida de segurança? A máscara é em mim primeiro para poder ajudar o outro. Então, a gente precisa pensar nisso também, que é na questão da fé também. Eu chego com Deus, eu peço tanta coisa, mas às vezes eu esqueço de pedir por mim, de pedir a minha cura, de pedir para me ajudar, né, naquilo que está difícil para mim, naquilo que eu preciso melhorar. Então, eu acho que a gente está precisando olhar para a gente de uma forma mais carinhosa, não só para eu comparar com o outro, que a gente está na fase de olhar para mim, que eu quero comparar com o outro, tem que ser melhor que você, mas eu tenho que ser o melhor para mim mesmo. Acho que a gente tem que voltar a se olhar dessa forma agora. A nossa sociedade está pedindo para a gente olhar de outra forma, mas a gente precisa olhar para a gente com carinho. Eu acho que falta um pouco desse carinho. Olhar para a gente com carinho. Muito amorosidade, bom, né? É isso mesmo, Paulo? Eu penso que a vida é uma constante evolução, né? E a gente tem que evoluir sempre. E traçando até um paralelo com questão de negócios, muitas vezes a pessoa chega num patamar, num nível, e ele acaba colocando, depositando no outro, né, a possibilidade de manter o seu negócio, ou até mesmo a nossa vida, responsabiliza os outros pelos seus fracassos, e ali é o limite para a queda. Né? Então, acho que a questão da evolução, ela está muito associada nessa questão da introspecção, na parte espiritual da pessoa. Como o senhor mesmo disse, seja ele crente, não crente, mas eu acho que a espiritualidade já tem que estar muito acima disso. E quando a gente larga um pouco a espiritualidade, larga um pouco pensar no self, né, em si mesmo, né, a gente acaba, como o doutor disse, o doutor Leandro, colocando sempre as responsabilidades para o próximo. E aí começa o problema. Acho que a evolução, ela depende muito de olhar para si, olhar para dentro, não só como saúde, mas espiritualmente falando, religiosamente falando, que as coisas tendem a caminhar de outras maneiras. Verdade. Muito bem, tá vendo? Estou falando para vocês que aqui é uma cabeça boa cada um, e isso só nos ajuda, não é? Mas nós temos uma enquete aqui que eu gostaria que você pudesse participar. Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos ver qual que é a enquete? Vamos soltar aí para o Padre ver, ó. Você tem dificuldade em tomar decisões importantes? Sim ou não? Olha, é uma boa pergunta, hein? Sim. Tá? Porque existem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar decisões importantes.
tomar qualquer decisão, hein? Quer dizer, porque nós vivemos o tempo todo diante de circunstâncias que nos pedem tomar decisões. O seu sim e o seu não. O tempo todo. E muitas pessoas têm dificuldade de tomar uma decisão. Está sempre insegura, não sabe... E se eu fizer isso? E se eu fizer daquele jeito? Realmente é bem complicado isso aí, não é? Que seu sim seja sim, que seu não seja não, né? Mas é preciso coragem, porque o que a gente tem mais medo é o que a gente deveria enfrentar primeiro. Por isso que às vezes a gente demora muito para tomar decisão. Se eu tenho medo, eu jogo para depois. Eu procrastino. Deveria ser o nosso primeiro enfrentamento. Deveria ser o primeiro enfrentamento. Olha, é a pedra mais pesada. Tô achando que eu vou sair daqui hoje com uma sessão marcada com essa senhora. Essa é uma das maiores dificuldades que talvez nós médicos muitas vezes encontramos, né? Na nossa rotina. Seja como empreendedor, em clínica, seja com pacientes, né? Colocar os limites e dizer sim ou não para determinadas situações são sempre muito complicadas. Eu falando por mim mesmo, eu sempre tenho muita dificuldade em falar não para algumas coisas e é muito complicado isso. É o desafio, acho que de todos nós seres humanos. Mas se enquete com sim ou não, eu acho que é tão complicado colocar só sim ou não, porque depende da situação. Estou dizendo que tem decisão que você fala, não, isso aqui para mim está tudo bem, a gente tem as nossas inseguranças. Mas tem coisa que fala assim, eu demoro um pouquinho mais, eu preciso rezar um pouco, eu preciso pensar, eu preciso pesar. Tem um amigo meu que fala, coloca numa lista o que é bom, o que é contra, o que é a favor. Então tem que dar ela eu vejo, realmente o que ela está falando tem uma verdade, porque eu não sou um psicólogo assim formado, mas eu acredito que um pouco de uma base a gente tem. Cada um de nós somos únicos, né? Então, por exemplo, o Dr. Paulo tem um jeito, toda uma psicologia própria sua, que é fantástica e ninguém pode usar igual. Pode até tentar imitá-lo. Eu tenho o meu jeito, você também tem, a doutora, a Cristina, a Patinha. E cada um tem uma questão de você recepcionar de uma maneira e de você trabalhar para tomar uma decisão. E tem que ser respeitada a natureza psicológica de cada um. Então, às vezes, eu vou dar uma resposta mais rápida. E pessoas meio parecidas comigo, mas ela já tem uma outra função de trabalhar na mente dela, que para ela tomar uma decisão, ela vai exigir dela um pouquinho mais de tempo. Isso é uma coisa que é de cada um, não é uma coisa que todo ser humano tem que ter a mesma reação, no mesmo tempo, no mesmo sistema. Acho que isso é uma coisa legal da gente também sempre lembrar, tá bom? Vamos lá, quer ouvir a opinião dessa mesa maravilhosa aqui? Agora é você. A opinião de vocês aqui. Ó, saúde. 5 maneiras de aliviar a dor nas costas, sem precisar tomar remédio. Exercícios e técnicas, além dos medicamentos, são mais eficientes para aliviar as dores nas costas em longo prazo. Ô doutor, é isso mesmo, doutor Leandro? É isso aí mesmo. Não precisa nem usar medicação? Então, assim, muitas vezes o pessoal chega até pra mim e fala, né, não sei se pra você, o que você acha desse remédio e tudo mais. O remédio de forma pontual, a gente fala que é bacana, é interessante usar como uma ponte. Só que aí que tá o ouro da coisa, você precisa entender como aliviar sem o remédio. Primeiro, 3 pontos, pra você não ficar dependente, não gastar teu dinheiro, tá? E de fato tratar aquilo que tá te incomodando. Certo. Então, se você pensar aí 5 maneiras, você tem aí, caminhada, você tem hidroginástica, massagem, que o marido, a esposa, o filho, a filha pode fazer. Você tem aí meditação, você tem yoga. Cara, é uma lista enorme de coisas. Quando você parar para pensar, se você não toma essa atitude, você começa a só perder as coisas da sua vida. Primeiro, seu tempo de ir na farmácia, ter que, às vezes, consultar com o atendente lá, que ele vai... pouca gente faz isso, né? Chega no cara da farmácia, o que é bom para dor nas costas? Então, isso aí já é uma coisa. Você vai perder teu dinheiro. Você tem uma noção, padre? O paciente com dor, quem tem dor, né? E levanta a mão quem nunca teve, né? Gasta 3 vezes mais do que qualquer paciente. Então, se ele tem um sintoma doloroso, ele está propenso a gastar 3 vezes mais. Então, é preciso falar sobre isso com a população, né? E hoje, assim, a gente tem uma população extremamente viciada em dipirona, extremamente aderida a Dorflex. Então, assim, não trata a causa de fato. Quando você fala disso aí, de 5 maneiras de aliviar a dor, sem precisar tomar o remédio é sobre tudo isso que você está falando. Mas, doutor, assim, eu tô sempre tentando responder como paciente, tá? Diante do que o senhor está colocando muito certinho, perfeito. Eu concordo, número, gênero e grau. Só que nós estamos meio que viciados, ou para não dizer com mau hábito, da gente eliminar urgentemente, imediatamente a dor. Porque essas 5 maneiras
de aliviar a dor, ela requer o quê? Que eu primeiro faça exercício, primeiro... Então, significa, mas ainda vai doer, eu posso doer mais uns 2, 3 dias, eu queria alguma coisa agora. Por isso que eles vão nos analgésicos. Por isso que vai no analgésico, anti-inflamatório, e eles são interessantes, eles são bons. Eu prescrevo eles diariamente, né? Só que o problema tá quando você faz isso sozinho e quando você faz por muito tempo. Qual tempo é esse? Geralmente, 5 a 7 dias, quando você fala de anti-inflamatório, e quando você passou de 3 meses necessitando isso daí constantemente. Aí é um alerta que você tem que ligar. Então, assim, a gente advoga a favor de utilizar nessa crise, até mesmo quando você fala de dor lombar, que é o que mais afasta o brasileiro do trabalho, você precisa, de fato, ficar em repouso. Sim. E não ir para essa linha de exercício, atividade. E aí sim, você entra com uma dipirona, com a pomada ali anti-inflamatória, geralmente... Pode falar o nome aqui? Cataflã? Geralmente você entra lá... Pode falar Cataflã. Lá, passa o Cataflã. E aí sim, legal. A questão é entender e olhar para trás e falar, cara, por que eu tive esse quadro? Se ele está recorrendo, deixa eu ir lá buscar, ver com o Dr. Paulo lá se há alguma coisa ali na parte ginecológica, né, que está irradiando para as costas. Já peguei muito caso assim, né? E, então, assim, é importante a pessoa ter essa noção, né? Usou para a crise ali naquele momento, abortou aquilo ali, interessante. Mas na hora que você viu que resolveu, já é hora de partir para essas para você não aí. ter mais, é aquele papo que eu estava falando antes sobre a questão do sacramento da confissão. A pessoa, o doutor está falando, ele tem muito a ver com essa parte. Porque quando você peca, como você é cristão, você vai procurar um padre. Você tem um mau hábito que sempre te leva a cair naquele pecado. Um exemplo. Aquele pecado está sempre na minha vida. Por quê? Vira e mexe, eu tenho um mau hábito que de vez em quando eu vou lá e acontece o pecado. Vou lá e confesso, que é o remédio, o analgésico. Sim. Vai lá, ele elimina aquele pecado. Você não tem mais aquele pecado agora. Só que você tem um mau hábito, você ainda tem os meios, os atalhos que a tua vida está mal acostumada a sempre procurar fazer aquilo. Então você precisa combater agora o mau hábito para você não precisar ficar usando ali o analgésico. Então, basicamente, esse é o trabalho, né? Exato, e é muito difícil, cara, combater, porque você tem uma indústria medicamentosa tão forte, cara, que assim, vai incutir na cabeça do paciente que ele precisa e que a única forma, óbvio que se você perguntar para eles, não é o que eles vão dizer, mas propaga-se muito que então dor de cabeça é o Dorflex, isso aqui é o dipirona e tal. E assim, o negocinho lá, o persistirem os sintomas do médico ser constado, é 1 segundo a fala e um asterisco minúsculo. É verdade. E assim, então esse é o ponto. Por que você não troca, por exemplo, o teu tratamento que você faz com um super remédio, talvez pelo magnésio, uma suplementação com ômega 3, quando bem indicada? Assim, esse é o olhar, sabe? Eu acho que precisa ter atenção a isso. Legal, hein? Você viu o doutor Leandro aqui dando uma aula para todos nós. Mas temos mais uma notícia aqui, ó. Vamos colocar aqui. Olha que interessante isso aqui, gente. Ó, aos 59 anos, como é o nome dele? Keanu Reeves já pensa sobre a morte. Que coisa, né? Por estar próximo dos 60 anos, Keanu Reeves comentou como pensamentos sobre a morte são uma coisa boa, não algo negativo. Olha aí, um cara que está super em alta. A gente olha para ele e fala, ele é jovem, novo, né? Ele é novo ainda, ainda mais com a evolução da medicina, você vê, homens como ele, como o Tom Cruise, que é mais velho, ainda fazem filmes com... Sim. Não querem nem o... Penhasco. Pula de penhasco de moto, tá lá na Olimpíada, faz uns negócios doidos. 60 e poucos anos. Mas o pensamento desse ator, eu acho que como qualquer ser humano, ele já começa a analisar, porque ele já passou mais do que a metade da vida, não é? Então... Como é que a gente deve pensar isso, hein, Cristina? Eu acho que a morte deve ser pensada, refletida, porque nós começamos a morrer a partir do dia que você nasce. Boa. E esse ator, ele tem um histórico de muitas perdas. Não sei dizer se quem teve muitas perdas começa a pensar um pouco mais na morte, mas ela deveria ser pensada por todos nós, porque a morte ela deveria ser nossa amiga, porque não é um pensamento negativo, pelo contrário, ele pode te ajudar a viver melhor. Porque honestamente, eu não sei se eu vou voltar a te ver amanhã, então seria muito bom que eu te tratasse muito bem hoje e não deixasse para te tratar bem só no próximo sábado. Perfeito. Então, a reflexão sobre a morte, ela tem sido muito mais trabalhada, principalmente por causa dos cuidados paliativos, de você não prolongar sofrimento. Tem um livro que eu conheci em 96, chama Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross.
acho que todo mundo deveria ler, porque ele mostra essa proximidade que nós devemos ter com a morte. A morte, sendo nossa amiga, você teme menos. E ela virá, né? A única certeza que nós temos é que ela virá. Então, se ela for sua amiga, é melhor na hora eu abraçar do que correr. Não é tão simples, viver é muito bom, as pessoas no geral gostam muito de viver, mas morrer é uma perspectiva que você tem que ter muito próxima. Falando sobre isso, acho que até pegando essa fala dela, nós, sacerdotes, sabemos que mesmo que não houvesse o pecado original, que leva à morte, mas é a morte da alma, Sim. não do corpo. O homem, ele tem um dia contado nesse mundo aqui, mesmo que não existisse o pecado. Então, todos nós vamos passar pelo crivo do falecimento do corpo, do óbito, né? Agora, a morte, ela só foi, ela se tornou terroró, de medo, todo mundo não quer falar dela, as pessoas têm pavor, não quero nem falar, mas precisam comprar um jazigo para falar, pelo amor de Deus, não fala uma coisa, isso atrai. E isso por quê? Porque nós perdemos a referência sobre o dom que é Deus, né? A vida é um dom que Deus nos confiou. E hoje o ser humano, ele é mais vinculado a não a buscar o nosso Deus como primícia, como aquele que deve ser primeiro. Aquilo um pouco que nós falamos no comecinho aqui, para você entender o valor da tua vida. Se você tivesse uma vida mais conectada com o Altíssimo, que é o nosso Deus, a morte ela se tornaria amiga, porque você teria um pensamento assim, eu não vejo a hora de estar com o meu amado, com o meu Senhor, com aquele que é o meu tudo. Mas como ele passou a não ser mais o nosso tudo, você falou bem isso aqui, doutor. A gente tem esses predicados aí, que eu sempre penso em outras coisas. E Deus ficou de lado. Então é claro que a morte, sair desse mundo para mim, é um inferno. Sim. Eu não quero nem comentar sobre esse assunto, que para mim isso é desgraça. Porque nós perdemos a conexão com o autor da vida. E por isso uma notícia dessa choca a gente. Fala, nossa, o Keanu Reeves está pensando ele na morte, né? Vai saber como se ele não tem uma conexão com Deus já. Exatamente. Ele tem um histórico de perdas, né? Tem um histórico de perdas. Ele tem um histórico de perdas de filha, de ex-mulher e de grandes amigos. Então isso também marca, né? Mas a morte, se a gente pensar mesmo como amiga, porque nós não somos imortais, mas ultimamente a gente quer viver quase como imortal, né? Quero ser jovem para sempre. O que a gente tem é uma vida eterna, né? Espiritual, mas não um corpo eterno. Eu te cortei isso. Não, imagina. Não, é que eu penso que outro dia foi aniversário do meu filho. Ele perguntou assim para mim por que a gente cantava parabéns se era um dia menos de vida que a gente tinha, né? Menos de vida. E o que eu falei para ele foi exatamente que assim, a gente tem que comemorar aquilo porque para a gente viver cada vez mais. Eu gosto muito de alguns pensadores aí, um deles é o Cortella, não sei se podia falar, enfim. E ele falou que uma vez perguntaram para ele, né, se ele tinha medo da morte. Ele falou assim, eu tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte. E quando ele fala isso, ele explica, né, ele quis dizer que a gente deixa de viver muitas vezes, correndo atrás de dinheiro, de sonhos que muitas vezes são impossíveis ou improváveis, deixa muitas coisas de lado que são as coisas importantes e basais da nossa vida, né, família, entre outras coisas. E aí quando a gente olha, a gente morreu e de fato a gente teve uma morte, não deixou de viver, né? Então ele faz esse paralelo e é muito, muito importante isso, porque vai cair sempre no que a gente falou antes. Né? E como diz Santo Agostinho, nosso querido Santo Agostinho, né? Tarde te amei, Senhor. Isso. Aí abre uma reflexão sobre tudo isso aqui, né? Sim. Porque se eu não tivesse deixado tão para tarde e ter um encontro com Deus, a morte para mim seria realmente a minha amiga, a minha parceira. Ó, vamos aqui mais uma notícia importante aqui. Você falou dos 40, só para eu saber, assim, você comentou de as pessoas chegando nos 40. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, melhor. Deixa pra lá, né, Patinha? É melhor. O desafio de tratar a endometriose. Condição dolorosa que não tem cura. Doutor Paulo, isso aí é uma área mais próxima àquilo que o senhor trabalha, né? Bastante. Primeiramente, a endometriose, o que ela é, em que pacientes mais ela efetua esse problema dela? Conta um pouquinho pra gente. Bom, endometriose, na verdade, basicamente, são tecidos endometriais, ou seja, de dentro do útero, que se instalam fora dele. Na pelve, no próprio útero, em órgãos que sejam adjacentes ou até mesmo à distância. Acho que o problema maior aí da endometriose, no caso da notícia, né,
é que há um delay muito grande cronológico entre a descoberta e, de fato, a patologia. Em média, a descoberta da doença ela ocorre em até 9, 10 anos depois do quadro clínico instalado. Então, pacientes que já sofrem com dores muito tempo, não identificam isso como uma patologia que pode estar associada à patologia. Às vezes não procuram ajuda, às vezes o próprio médico não instrui uma investigação um pouco mais abrangente. Então, há uma dificuldade no diagnóstico. E aí, uma vez feito o diagnóstico, se houver lesões instaladas e mais graves, o paciente começa a ter outros acometimentos, inclusive gerando até infertilidade em alguns casos, né? Então, talvez o problema maior aí, eu acho que está nessa questão da descoberta, do entendimento da doença. Hoje, mais ou menos, né, cerca de 10% das pacientes no Brasil têm endometriose, né? Isso nós estamos falando daquelas que investigam, né? Não estamos nem falando das que não vão atrás. Então, esse número muito provavelmente é muito maior do que isso. Então, isso é muito complicado. A questão dela não ter cura, de fato, não é uma patologia curável do ponto de vista resolutivo. Mas, tratando de forma adequada, com uma descoberta precoce, com meios de tratamento que existem hoje, que são alguns, né, cirúrgico, medicamentoso, você consegue ter um ótimo controle da doença e pode sobreviver e conviver com a doença por muitos anos e muito bem. Interessante, né? O senhor falou da questão de algumas mulheres, se for diagnosticado e não for tratado, pode trazer até um problema de esterilidade na pessoa, na mulher, no caso. Exato. Eu pego hoje na minha rotina, né, ambulatorial, assim, não é muito incomum eu ouvir pacientes com histórias e sinais e sintomas parecidos, que podem cursar com a doença, de longa data, e nunca foi investigado, seja novamente pela questão médica ou até mesmo pela busca da paciente. E aí, quando a gente descobre, assim, já tem um grau já bem avançado, um grau 3, grau 4 da doença. Qual seria o tipo de exame que as mulheres, no caso são as mulheres aí, né, gente? Sim. Que elas têm que fazer para poder já fazer um controle disso daí, ou até para diagnosticar que já tem esse tipo de... Esse é o problema, né? A endometriose. Tem, assim, qual mais... Na verdade, o diagnóstico ele é clínico, né? Os exames de imagem hoje, né? Eles vão nortear para nós tratamentos. Mas o diagnóstico ele é clínico. Se a paciente chegar no consultório com um quadro de dor para urinar, dor para evacuar, dor na relação, dor pélvica, dor no ciclo, entre ciclos, poxa, essa paciente ela tem que ser triada já para tratamento. Se ela tem ou não lesão instalada, se já é uma patologia avançada, isso a gente vai investigar depois. Mas o tratamento ele tem que ocorrer, né? Quando você consegue, né, que muitas pacientes muitas vezes também não conseguem fazer exames que sejam mais adequados, mas quando você consegue fazer exame, ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal ou até mesmo uma ressonância com preparo intestinal, e você descobre lesões, aí a gente vai pensar em outros tipos de terapias, seja cirúrgica, só tratamento clínico, cirúrgica e tratamento clínico, qual é a ideia daquele tratamento, se é visando somente o controle de sintoma, controle da doença, se para uma paciente que quer engravidar. Então, a gente tem que fazer como se fosse um mapa ali de tudo para identificar quais são as possibilidades. A mulher tem isso aí, a partir do momento que ela começa talvez já a menstruar, não sei. Exato. Em média, a paciente, quando ela começa a menstruar, na média é 12 a 13 anos, né? Já logo no começo ali dos seus ciclos, lá 15, 16 anos, a paciente já começa a apresentar alguns sintomas. Tem paciente que, mais ou menos, né, uns 10, 15% das pacientes, não tem sintomas. Né? Então, quando você diagnostica, já é numa fase mais avançada. Que coisa, hein? Mas, se imaginarmos uma paciente que já tem prole constituída ou até mesmo não tem mais patologia para tratamento, vamos dizer assim, ela ser assintomática não é um mau negócio. Né? Tá vendo, gente? Aqui é um programaço. Você quer mais programas como esse? Depois do intervalo a gente volta. Tomar um cafezinho rapidinho. Hoje o programa tá ajudando a gente bastante aqui, ó. Saúde. Dor crônica. Tratamentos avançam para melhorar a vida do paciente. Terapias alternativas derivados de morfina e meditações são usadas para reduzir a dor crônicas de pacientes, especialmente os com câncer.
É isso mesmo, doutor Leandro? Nossa, olha, Paulo, eu falo assim, que a dificuldade que eu tenho hoje, Paulo, não sei se vocês, gente, que é da área da saúde, é de você, de fato, ter um diagnóstico e a conduta idealzinha ali, porque tratamento, é isso que a notícia fala, né? Nossa, mas tem um monte. Cada dia, por exemplo, eu tenho um laser lá na clínica, e cada dia que passa, é um laser de alta intensidade, você tem um novo protocolo, muda uma onda, se a onda é contínua, se a onda é pulsada, se a frequência é A, B. Então, assim, tem muita coisa saindo, viu, pai? Isso é uma verdade, notícia, assim, certeira. Que legal, né? Muita coisa nova. E uma coisa que é interessante também ali, que tá dizendo, é que pessoas com câncer têm mais dor, né? E, cara, não tem nada pior do que você, pelo menos, nem controlar essa dor do paciente com câncer. Tem muita coisa pra você fazer. Solução, assim, injetável. Às vezes você pode aplicar anestésico pela veia, chama bloqueio simpático venoso isso. E você entrega uma qualidade de vida, uma melhora de 70% em remissão de sintoma num cara que já está tomando uma lista de medicamento enorme. Então, assim, tem muita coisa saindo, muita coisa. Basta, assim, você ter um médico bom, vai falar, não, peraí, deixa eu ver você, né? Você é isso. Né? Quer escolher, né? Eu tenho uma curiosidade, até com base nessa pergunta. Na sua clínica, o atendimento, assim, as pessoas... Eu sei que hoje as pessoas estão se cuidando mais, mas são mais pessoas da terceira idade, que o pessoal fala, são os idosos ou não? Então, lá na clínica a gente tem um público 45+, tá? Esse paciente mais jovem, ele tem uma dificuldade de percepção, né, do que a saúde dele está gerando para ele. Porque assim, eu não vou falar a minha idade aqui, um pouco mais próximo dos... Nem tão aos 40, nem tanto aos 30, tá nesse meio, deixa vocês pensar. E aí o que acontece? A gente não tem, né, você vai lá e não se cuida, às vezes não tem uma noite de sono mal dormida, você não sente aquilo de fato. Você vai ter um tempo maior. E aí esse paciente com mais de 45 já sente, já começa... Então, assim, é um pessoal acima dessa idade de fato. Mas o que eu tenho notado cada vez mais, padre, são pessoas que querem fugir de cirurgia, fugir de medicação, assim, como morfina, de anti-inflamatórios. Então, assim, o pessoal tem prestado um pouco mais atenção nesse ponto. Óbvio que quando bem indicado, né, no caso de endometriose, né, intestinal, uma coisa assim que você precisa ir lá fazer a laparoscopia, alguma coisa desse tipo, né? É interessante, porém o que você nota é assim, o pessoal, se eu tenho uma coisa para fazer antes, eu vou buscar. Sim. Então nesse sentido é um pessoal muito jovem da cabeça. Né? Da cabeça. Nesse ponto está tendo um progresso. Sim, a gente nota. Essa geração mais nova um pouco. Que exato. Porque nós estamos vivendo essa era da prevenção, né? Exato, então o pessoal valoriza mais a atividade física, né? Tem muita gente que... A gente faz bastante vídeo no Instagram, depois eu vou falar nossas redes aí. Mas o pessoal, eles falam assim, doutor, eu vejo que você fala lá, que você tá no store, né? O André tá aqui do marketing, que você posta lá, que você faz exercício e tal. Cara, eu queria ter essa energia, queria fazer, mas eu não consigo, minha dor lombar tá atacada, não consigo nem mexer na cama. Então o pessoal se importa, né, hoje com isso, assim, entende que ter um estilo de vida saudável condiz com o envelhecimento, né? Tava conversando com a Cris, um envelhecimento bom, né? Você conseguir cuidar da sua família e cuidar de si mesmo. Então, nesse sentido, tem um progresso. Até nesse caso que a gente está vendo aí dos atores, é certo que eles têm uma vida diferenciada, mas você vê um cara chegar aos 59, o outro com 62, 63, fazer o que eles estão fazendo, porque isso também acaba nos estimulando. Nós somos um pouco mais novos, a querer se preparar para ter uma vida pelo menos parecida, né? Exato. Por exemplo, a gente viu o Keanu Reeves aí, mas tem esse pessoal aí de Hollywood, esses atores, assim, né? Tudo que realmente tem mais condição, os caras investem, pá, pesado. Pesado assim, nessa né? coisa. Então, tem um paciente meu que ele falou que ele tem máquina de crioterapia em casa, falou que ele tem uma sauna, não sei do que, em casa, que tem laser. Eu falei, cara, onde eu vou chegar no seu nível aí? Porque, então, assim, o pessoal... valoriza muito, esse é o custo, então eu vou viver bem, né? Vou colocar aqui minha saúde em primeiro lugar. O pessoal usa mesmo hoje. Nesse ponto, eu acho que é claro que é uma parcela ainda muito pequena da população. Tem acesso. Mas que tem acesso e que procura bons centros, né? Eu só um adendo, não sei se... Mas na clínica eu tenho um segmento em nutrologia, por exemplo. E é um negócio impressionante, assim, muita gente está indo lá procurar para uma condição de envelhecimento saudável, uma melhor qualidade de vida, para fugir de medicamentos, um monte de coisa. Mas, infelizmente, a questão é o dinheiro. O acesso você tem que ter uma condição para você poder ter... Você ir numa clínica assim, que tenha condições, e tem em casa também. Na minha casa tem pizza, pastel, óleo. Na minha não tem muito não, viu, padre? Delícia de lavar. Não tem médico. Na minha não tem muito, Vamos dar mais uma olhada aqui, gente, ó. Bom, tem mais uma notícia, não tem? Notícia. Olha lá.
Está brigando com o seu parceiro? Fazer pausa de 5 segundos, é rápido, hein? Pode esfriar os ânimos. Estudo sugere que fazer pausas forçadas durante conflitos. Alguém 5 minutinhos, calma, cotidiano, com o parceiro pode evitar um desentendimento. Escale, é isso? Se tornando algo maior ou perdurando por mais tempo. Cristina, é isso mesmo? A pessoa tá, os dois irados, não dá certo, né? Não. Alguém tem que fazer um momentinho de silenciar um pouquinho. Olha, 2 bicudos não se beijam, né? Então, no momento que você tem uma discussão, alguém tem que ser inteligente, tem que ter inteligência emocional e realmente recuar. É ter o discernimento. Alguém tem que ser o mais forte nessa hora. Porque quem é que grita? O fraco. Ih! Quem é que berra? O fraco. Porque Ei. a hora que eu grito é porque eu sou fraca e eu preciso me fazer ouvir. Se eu não tenho capacidade de me fazer ouvir com serenidade, eu sou fraca. Então, eu preciso pensar. E se eu tenho vontade de esganar o seu pescoço agora, eu preciso refletir, eu preciso respirar e pensar por quê, né? Que tanto você consegue desequilibrar em mim? Por que é que eu não posso respirar e responder depois? Pode até ser que depois a resposta seja até pior, mas com discernimento. Aí as feridas que são menores. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Cristina, você é fantástica. Eu acho que a verdade, questão... você é uma coisa assim. Dá vontade de criar. Eu uso as mesmas palavras. Eu tenho vontade de fazer uma consulta com você. Mas a questão falei ali isso no pra caso que ela falou, né, das feridas serem menores, eu acho que não é nem serem menores. É de você conseguir resolver melhor os problemas. Isso. Ainda mais numa vida conjugal, não sei, eu tenho 2 filhos, por exemplo, eu faço isso constantemente com os meus filhos. Minha esposa mais do que eu ainda sou um pouco mais estourado. Mas a esposa fala para eles, fala assim, agora eu estou nervosa, não vou falar com vocês, e ela se retira. Então, assim, essa questão do parar para analisar e refletir e pensar do que vai falar depois, eu acho que é fundamental. Porque né? não é fácil e é o controle de si. Porque a pessoa mais difícil que a gente tem para controlar é a gente mesmo. Sem dúvida. Então, se eu não tenho domínio de mim, eu vou sair gritando e explodindo. E aí é a fraqueza. O descontrole é a fraqueza da Sem personalidade. dúvida. E às vezes são 5 segundos que a gente pode destruir. Põe tudo a perder. Põe tudo a perder, eu acho. Porque Porque você- naqueles 5 segundos que eu poderia parar para pensar, eu posso destruir uma boa amizade, um bom relacionamento por causa Eu de vou falar sem fazer uma pensar. besteira. Eu vou falar sem pensar. É. E depois que eu falei, eu não tenho como engolir, né? Desculpa é bom, mas ela não apaga tudo. É. Padre, eu tava vendo um pessoal falar essa semana e achei muito interessante que a maior guerra que foi travada foi de Cristo contra Satanás no deserto, né? E é isso aí, na nossa vida é assim, né? Se você não para 5 segundos, você trava a guerra só com a boca, né? Verdade. Então, é uma espada mesmo, né? Se você não controla. Tem a ver com aquele pensamento primeiro que nós fizemos ali, né? Sim. Você é muito caro, mas você tem que se conhecer para ter essa capacidade de se controlar, para mostrar a sua grandeza, para você não entrar na faísca de Satanás, né? A gente fala. Mas esse É é o falar ponto pela evolutivo emoção. do ser humano, né? Notícias. Mães que não fazem pré-natal podem ser denunciadas, viu? Pode. Conselho Tutelar e MPE aí podem exigir o acompanhamento da saúde do bebê. Pode exigir. É isso mesmo, doutor Paulo? Não, é verdade. A questão que eu acho mais importante aí é o porquê disso acontecer. Por que isso tem, hein? Eu acho que pré-natal, na verdade, ele é a base, é o caminho, né? Que a mãe tem para chegar lá na frente e ter o bebê mais saudável possível. E, infelizmente, por questões de saúde pública, questões das próprias mães, de conhecimento, de abandono muitas vezes, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente está num país que tem altos índices de promiscuidade, violências, né, contra as mulheres, pacientes que não querem ter bebês, isso muitas vezes acontece. A grande questão é que o bebê nada mais é do que uma pedra bruta que deve ser lapidada, né? E o pré-natal ele vai fazer isso, vai mitigar os riscos, né, otimizar o atendimento da mãe até a fase de nascimento, para que o bebê nasça da forma mais saudável possível. E, infelizmente, isso não é
em verdade, acontece de forma recorrente, inclusive no Brasil. Entendi. Só me preocupo com uma coisa, eu como padre, né? Eu tenho sempre uma preocupação, tem a ver com a vida. Porque o pré-natal, tudo bem que ele é, acho que é muito necessário mesmo, todas as mulheres deveriam fazer. Agora, a questão de obrigá-las, né, podem ser denunciadas, se não fizer, eu acho um pouquinho assim meio exagerado, não sei. Porque, eu também acho. Porque assim, Joga totalmente na mulher. qual é o significado primeiro? Será que estão tão preocupados com o bebê que vai nascer? Ou estão querendo mostrar que às vezes, porque tem muitas mães que às vezes têm um bebezinho, está sendo formado no ventre dela, e ele já vem com alguma dificuldadezinha, o bebê. E de repente é capaz de começar a falar, tá vendo? Ele é uma criança que vai te dar maior trabalho, né? Não sei o quê. Que tal a gente tirar ele enquanto... Veja, ele tem uma probabilidade de crescer, ele vai ser uma tristeza para você. Vamos tirar essa criança. A gente vê muitas criancinhas que nasceram e as mães aceitaram, porque elas nem sabiam direito como é que ia vir os seus filhos, no sentido de saúde, e vieram sem um braço, vieram com a cabecinha grande, veio com algum problema, e elas aprenderam a amar essa criança do mesmo jeito. Eu só tenho um pouco de receio se não tem uma seta aí querendo introduzir uma coisa na cabeça das mulheres, que se a criança não for perfeitinha, joga fora. Essa é a minha preocupação. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu tenho essa preocupação também. Eu não acho que seja exatamente nesse intuito, né? Espero. A grande questão é que, se a gente for pegar, assim, comparar, né, a saúde, estou falando parte obstétrica, né? No Brasil com o resto do mundo, por exemplo, principalmente países de maior desenvolvimento, Europa, Estados Unidos, lá, né, há um controle muito grande para esses bebês com algum tipo de malformação, seja ela mais grave ou mais branda, né? E lá existe uma legislação para que isso aconteça, como o senhor disse. No Brasil, a nossa legislação não permite que haja abortos de forma idiopáticas, e sim para bebês que tenham algum tipo de patologia e comprovado com a judicialização. O que eu acho é que o pré-natal em si, ele deve ser mais valorizado do que ele é hoje, né? Perfeito. Porque o pré-natal ele é o acompanhamento daquela gestante, daquela mãe, e não só do ponto de vista fetal, mas do ponto de vista materno, com questões psicológicas, questões físicas, questões alimentares. E falando um pouquinho, é muito discrepante, né, a parte pública com a parte privada, por questões socioculturais e socioeconômicas. Mas, independente do público, né, o pré-natal ele vai ajudar esta mãe em todos os âmbitos e, evidentemente, ajudar esse bebê para que ele tenha saúde. E tomara a Deus que não seja nenhum ensaiozinho para um futuro inesperado. Tem que tomar cuidado disso aí também, porque, assim, minha esposa... Eu falo, né, que eu tava falando com a Cris aqui, que minha esposa ficou grávida recentemente, tô com a minha bebê de 9 meses, e é uma fase com tanto peso, e aí quando você vê uma notícia dessa, a mãe já tá com, né, a gestação. Aí, putz, se eu não fizer pré-natal, vou ser denunciada pelo MP. Assim, a pessoa, o brasileiro comum, né, às vezes não sabe nem o que é MP. Aí fala assim, cara, e você joga mais o peso naquela mulher que tá, jornada dupla de trabalho, às vezes não consegue ir na UBS fazer o pré-natal. Mas tá... Assim, qual que é a real causa de não fazer o pré-natal? É porque a mulher não quer? Exato. Mas a grande questão, no Brasil, São Paulo, né? Principalmente São Paulo, assim, o Brasil é um pouco mais complicado, mas em São Paulo, por exemplo, o programa para gestantes, ele é muito legal. Inclusive, as mães, elas ganham enxoval, ganham a maior parte da suplementação, pós-parto, inclusive. Só que elas têm que cumprir alguns requisitos, e uma delas é ir ao pré-natal, né? Então, eu acho isso muito bacana. E como você disse, né? Desculpa se eu estou me alongando, mas... muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro, né? De entender o problema daquela gestante, entender o problema daquela paciente e entender que ela muitas vezes não consegue. Às vezes a UBS é 2, 3, 4, 5 quilômetros da casa dela e ela não tem com quem fica com os outros 3, 4 filhos dela. A UBS abre das 9 às 5. Às 9 ela tem que estar na casa do que ela faz a faxina. Exato, né? Aí às 5 ela já vai pro outro. Aí chega o marido fazer comida. Não deu tempo dela. Isso, exato. Vamos ver aqui uma outra notícia, gente, olha. Quais são os limites do jornalista no exercício da profissão? Ô, Patrícia Diniz, Nossa, Patinha, agora falou meu nome. quais são, hein, esses limites aí do jornalista no exercício da profissão?
Você que trabalha bastante Trabalho com com isso. comunicação. Eu acho que talvez essa pergunta também está muito relacionada com o que a gente tem visto, com muitas mentiras. O jornalista hoje, infelizmente, ele está com não sei qual palavra usar melhor, mas esse vício, não vício, mas essa característica. Infelizmente, a gente ouvia lá os grandes jornalistas lá anunciarem, aí a gente já confiava o que ele dissesse, o Sérgio Chapelin dissesse, a gente era verdade, era pura verdade. Hoje a gente já não tem mais isso. Essa confiabilidade na notícia daquele... Porque, infelizmente, muitos profissionais da minha área estão indo para esse lado da fake news, criando coisas daquilo que ele acredita mesmo, não só daquilo que é a verdade. Ele não está buscando mais essa verdade em todos os âmbitos para levar para a população. Então, eu entendo até um pouco o que está acontecendo, né, na nossa sociedade. Mas eu acho que é para repensar também, nós como profissionais da comunicação, não só como jornalistas, de repensar como é que a gente vai reconquistar essa confiança. Porque realmente ela está abalada. Quebrada eu não digo, mas ela está abalada. Porque as pessoas, infelizmente, estão vendo muita mentira e vindo de pessoas profissionais jornalistas. E hoje também acontece muito, que eu acho que a Cris deve ver bastante, muitas pessoas que se dizem aí terapeutas, psicólogos e nem formação têm. E tem muita gente também que se diz jornalista e nunca passou ali pela faculdade ou por um curso para entender a importância e a seriedade que a nossa profissão tem, de passar a verdade para as pessoas. Porque assim, me parece, né, não sei, eu não sou jornalista, mas parece que é feito um juramento, no caso do jornalista, quando ele é formado, para ele não tem que fazer um juramento naquilo que ele tem que passar como a veracidade da notícia. Não só ali no juramento, mas também na nossa formação. Eles nos ensinam isso, a gente precisa levar a verdade. É isso que a gente, não importa o que eu penso, não importa aquilo que eu acredito, lógico que em certos pontos a gente vai colocar realmente, mas... É a verdade precisa ser sempre dita. Porque às vezes o órgão com quem ele está ligado, que paga ele, muitas vezes, é tendencioso. Também. E às vezes quer que ele seja um jornalista que use todos os dons que ele tem, mas tendenciando um pouco a notícia para aquilo que o órgão está querendo meio que promover. É o que nós estamos vendo hoje muito. E está virando uma porcalhada na cabeça da humanidade aí, né? O povo fica confuso, o povo não sabe mais acreditar, e depois fica brigando um com o outro. Aí sai os coices aí, né? Que também não entendem nada do que estão falando, né? Às vezes não entendem nada do que estão falando. Não está entendendo nada, né? E aí entra nessa questão dos fakes aí depois. Aqui eu estou falando a verdade. Agora é o seguinte, gente, o programa está acabando, que é uma pena, né? E vamos ao resultado da nossa enquete. Eu queria ver aí, ó, só para lembrar aqui, ó, você tem dificuldades em tomar decisões importantes? Olha isso aí, ó. 77% diz que sim, que tem muita dificuldade. E apenas 23% diz que não. Então aí mostra aí realmente assim um pouco a realidade do nosso povo, hein? Tá vendo? É por isso que aí até o jornalismo pode fazer besteira, né? Porque usa desse povo que está um pouco mal preparado para se conhecer. Gente, olha só, eu agradeço demais. Que pena que o programa acabou. E eu estou muito feliz aqui com a nossa querida Cristina Esteves. Cristina, muito obrigado, querida. Deus abençoe. Você vai voltar sempre aqui, que eu sei que você é muito querido. Doutor Leandro, você foi um prazer muito legal aqui. Obrigado. Foi muito bom, viu? Se você voltar, eu vou pedir licença para o Padre Juarez e deixar você vir mais aqui. Com certeza, vai ser um prazer. Pois eu vou procurar você lá na sua clínica. Obrigado. Patinha, você é demais. Até daqui a pouco na missa. Até daqui a pouco na missa. Estarei lá hoje, 7 missa horas 19 horas hoje lá na... Estaremos lá. É isso. E meu querido doutor Paulo de Rocco, que também foi um prazer. Prazer é meu. Deus abençoe. Amém. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, gente. Olha o Bruce aí, ó. Bruce de novo? You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in